Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui no nosso canal, sempre às 12 horas e 12 minutos. Sejam bem-vindos hoje a mais uma edição do programa Mercúrio em Virgem, um programa onde eu explico detalhadamente os detalhes sobre o mapa astral que tu me trouxeres. Respondo as perguntas da minha audiência sobre astrologia. Sendo que, normalmente, essas perguntas são encaminhadas por várias vias e a gente vai juntando aqui e respondendo como pode. Então, para o Mercúrio em Virgem de hoje, nós não temos algum perguntador presente, então aproveito para reforçar o convite para a nossa audiência, nossa fiel e constante audiência que frequentemente nos assiste, nos acompanha, porque sabe que aqui encontrará boas respostas para suas perguntas sobre astrologia. Ó audiência, venha participar ao vivo e a cores aqui comigo, fazendo um belo diálogo astrológico. Está feito o convite para as próximas edições do Mercúrio em Virgem. Temos vagas e porque pergunta não falta, né? Agora, às vezes não fecha o horário dos perguntadores, então fica reforçado o convite. E vamos começar hoje com a pergunta enviada pelo Facebook sobre os signos e os animais. Esse aqui é uma resposta tão legal que eu vou até fazer uma... Depois eu falo no anúncio aqui sobre isso aí. Os signos influenciam os animais. Por exemplo, gatos e cachorros. Bom, pessoal, primeiramente a resposta é sim, mas segundamente, os signos influenciam os animais? Sim, tanto quanto influenciam os seres humanos. E por quê? Porque a mesma lógica de composição do arranjo astrológico que a gente estuda, ela vale para todos os eventos, todos os momentos e, portanto, para todos os seres vivos que estão tendo uma história ao longo do tempo. Ou seja, a influência é a mesma para os animais, para as plantas e para nós. E me arrisco a dizer que até para objetos inanimados. E isso é a causa de podermos ter um ramo da astrologia chamado astrologia empresarial. Até as empresas que nós constituímos com nossos sócios vão ser regidos pela mesma lógica. Por quê? Porque a lógica que a astrologia nos ensina, e isso é uma resposta muito legal para a gente poder oferecer, a lógica é uma lógica do momento. Ou seja, quando calculamos o mapa astral, e a pergunta foi sobre signos, mas faço questão de esclarecer que nós somos pessoas e não apenas signos, né? Então além do signo, sempre tem que se considerar todo o resto, mas sim, o signo vale, né? Quando consideramos o mapa astral, pensem que esse mapa astral ele lê o arranjo que a natureza preparou para um determinado momento. Então, neste determinado momento, a natureza está arranjada com determinada configuração. E isso predispõe que esse momento é bom para tais coisas, tais milhares de coisas. Bom, no caso deste momento, ser o momento de início da jornada na Terra de um ser humano, este ser humano que nascer neste momento específico será, digamos assim, aquele que melhor traz a sua bagagem de antes, que traz a sua bagagem para a Terra de acordo a esse conjunto. Então, essa lógica pouca gente explica, pessoal. Isso é importante, né? Não é que os astros nos influenciam mandando energias de milhões de quilômetros e vai pegando em mim e eu vou me transformando o que eu sou graças à energia dos planetas e estrelas de milhões de quilômetros. Não. Eles são indicadores da natureza. A natureza, no seu movimento lógico, que é o movimento da vida, ela nos presenteia com esse arranjo inteligível. E esse arranjo, ele então indica que naquele momento que está sendo analisado, é possível de nascer alguém que carregue aquelas características. Então isso vale para seres humanos e vale para qualquer coisa. Esse que é o fantástico dessa linguagem. Até os eventos que nascem sob um determinado
arranjo astrológico vão estar fadados a apresentar uma certa configuração. Por isso que funciona, porque não é só para pessoas, é para pessoas, bichos, eventos, empresas, etc. Porque a leitura é do momento, não do ser em questão. Isso vocês não vão ouvir explicado em qualquer lugar, hein? Isso é um conhecimento clássico, muito valioso para a gente compreender o mecanismo de funcionamento da astrologia e também para valorizar o que a gente tem na mão, né? Disponível para conhecer. Então, por essa razão é que vale também para os pets, né? Então, os nossos pets, nossos bichinhos de estimação, eles também vão ter um momento em que eles nascem. E esse momento, muitas vezes, a gente não acompanha, né? É muito comum, pelo menos aqui na minha cidade, existe uma mobilização bastante grande de adoção de animais abandonados, o que é uma coisa que eu considero fantástica. E existem voluntários e grupos de voluntários que se organizam para recolher, cuidar dos animais abandonados, em especial filhotes, e encaminhar para adoção. Então, como isso é muito comum, eu sei que às vezes tu não sabe o momento de nascimento. Então, quando muito, tu sabe o mês, né? Quando muito. As minhas gatinhas, que eu ainda vou trazer aqui para a live para vocês conhecerem, a Ária e a Iris, são um bom exemplo. Elas manifestam características muito claras dos supostos signos delas, né? A Iris, então, é uma gatinha de peixes perfeita, né? Ela é... Enfim, depois eu falo dela. Mas sim, os signos influenciam os pets. E da mesma forma como nós não podemos julgar e avaliar um animal de estimação, da mesma forma que nós não podemos avaliar e julgar uma pessoa apenas pelo seu signo solar, porque é muito pouco, é muito vago, idealmente também não deveríamos fazer isso com um animalzinho ou com nenhum outro ser ou objeto analisado. Por essa razão, nós não devemos estereotipar os pets, né? Mas, às vezes, como eu falei, a gente não sabe nada do nascimento. A gente adotou, pegou ele para criar, então não sabe quando que ele nasceu mesmo, muito menos o horário. Você não sabe nem o dia. Então, nesse caso, pelo menos as características do mês de nascimento, do signo solar suposto, sim, é verificável, mas na mesma medida, na mesma forma que é verificável de uma pessoa. Então, com uma certa superficialidade que toda a leitura incompleta nos obriga. Então, sim, a resposta é que os pets, né, os animaizinhos de estimação, eles estão tão sujeitos quanto nós à mesma influência astrológica. Por quê? Porque a influência não é para o ser, e sim é para o momento. Nós estamos lendo no mapa astral a configuração que a natureza preparou para o momento. E se for o momento de nascer um gatinho, vai nascer um gatinho. Se for um cachorrinho, assim. Então essa é a primeira pergunta. Se os signos influenciam os animais? Sim. Eu tenho em casa 2 gatas que são a prova viva disso, né? Elas são muito características dos seus supostos signos solares. Inclusive, a Ária, ela pela data aproximada que nos passaram quando ela foi adotada, ela supostamente seria de Sagitário. A gente até brincou que ela então seria Sagitária, né? Mas com a convivência, ela seria no limite entre Sagitário e Escorpião. Com a convivência, a gente observou que é certo que ela é Escorpião, né? Porque com a convivência ela tem traços muito escorpianos. E, bom, ela deve ter nascido no finalzinho do ciclo escorpiano, mas ela é muito escorpiana. Então, é realmente muito pouco provável que ela seja. Só se fosse um Sagitário com tudo no mapa em Escorpião, né? Também é possível. Mas como era uma data aproximada, a gente deduz que ela seja. Da mesma forma, há pouco tempo na escola onde eu leciono filosofia, havia uma gatinha, uma gata muito idosa, que faleceu. E ela faleceu com quase 20 anos de idade, né? E essa gatinha, que era muito querida por todos na escola, também era de data aproximada. Mas, pelo temperamento dela, a gente tinha certeza que era ariana. Era uma gata ariana.
no caminhar, no olhar, no comportamento, em tudo, né? Ela era muito ariana. Então a gente comemorava o aniversário dela supostamente em 1º de abril, né? Porque dizer 1º de abril é o dia da mentira, né? A gente não sabia a data, mas era a Fusilica ariana. Bom, isso são alguns exemplos, né? Eu poderia dar mais. O gato da escola que está vivo, né? O último exemplo, o Phidias, é um gato totalmente libriano. Esse também, pela data aproximada, ele deveria ser de Libra. É o gato mais sociável, simpático, manso, grudento, né? Carinhoso. É muito, muito libriano. Bom, mas enfim, essa resposta também me remete a um pequeno detalhe, que tem um material saindo específico sobre isso, para os curiosos do tema. Aguardem que tem uma surpresinha vindo aí, tá? Esse material é uma sequência, é um brinde, é um tira-gosto, mas que é um assunto que já demonstraram curiosidade, vai ter uma explicaçãozinha dos signos dos pets. Depois eu aviso onde e quando, mas tá no forno, pessoal, se prepare. Bom, obrigado a quem enviou a pergunta no Facebook. E agora tem uma outra que veio pelo Insta, isso, Existem outros retornos de Saturno ou é só um aos 29 anos? Muito obrigado, essa pergunta é pergunta já de quem parou para pensar. Nós temos, como um dos temas muito conhecidos e tratados na astrologia, o famoso retorno de Saturno. Porém, este retorno de Saturno, normalmente, quando se fala dele, se refere ao primeiro retorno de Saturno. Porque sim, pessoal, existem outros. Como assim? O retorno de Saturno é o momento em que o planeta Saturno retorna ao ponto em que estava no momento do meu nascimento. E isso demarca todo um tempo especial de amadurecimento das características do meu ascendente. É um tempo especial de consolidação daquilo que o meu ascendente indica. Bom, esse retorno de Saturno se dá quando Saturno completa uma volta em torno do Sol, aproximadamente aos 29 anos de idade da pessoa em questão. Só que depois que isso acontece, ele continua dando voltas em torno do Sol. Isso significa que aproximadamente 29 anos depois, nós teremos um novo retorno de Saturno. E aí se repete a mesma influência, o mesmo indicador astrológico vai se repetir com a mesma carga, com a mesma importância e relevância. Então nós temos um segundo retorno de Saturno que todos nós vivemos aproximadamente aos 58 anos de idade. Podemos arredondar conforme a marcha do planeta, da órbita, do movimento retrógrado que ele periodicamente executa. Nós podemos dizer que é entre 29 e 30 anos. Alguns dizem 28 a 30 anos, está correto. E, portanto, o segundo vai se dar próximo aos 60 anos. Então, após o segundo retorno de Saturno, nós também temos uma virada de chave importante e equivalente ao primeiro. Então, isso é muito importante de se considerar, porque é uma data tão crucial para a vida de todos nós quanto a data do primeiro. Relembrando, né, a gente já falou disso em outras lives, mas é um assunto que não se esgota. O primeiro retorno de Saturno é o final do ciclo de amadurecimento, é o final do ciclo de consolidação do ascendente, ou seja, da nossa forma de agir, de nos expressarmos no mundo, né? Das fronteiras do nosso território para fora. A nossa forma de agir ela vai ser condicionada ou vai ser ilustrada a partir do signo ascendente. E esse signo ascendente, então, a partir do retorno de Saturno, ele se consolida. Esses dois retornos que eu mencionei, eles até aqui dividem a nossa vida, genericamente, em 3 partes. Do 0 aos 29, dos 29 aos 58, mais ou menos, e depois dos 58. Você já deve estar se perguntando que a expectativa de vida, sendo hoje maior do que antigamente, é possível que tenhamos um terceiro retorno de Saturno.
ou seja, que seria próximo dos 90 anos, 87, 88 anos. Sim, e que é a mesma coisa. Então, o que acontece? Nós temos, a cada retorno de Saturno, não só a consolidação, mas é como se viesse o Deus do tempo, retornasse diante de nós numa reprodução do que aconteceu ao nosso nascimento. Quando nós nascemos, o Deus do tempo se apresentou e nos orientou. Tu tens tais recursos, faz um bom uso deles. Passam-se 29 anos e ele retorna diante de nós e nos pergunta: então, como foi o teu uso, o teu aproveitamento desses recursos? O que tu fizeste com aquilo que te foi dado? E, bom, a gente às vezes não sabe o que responder. Porque às vezes aproveitamos bem o tempo que nos foi dado e às vezes não. Mas, num caso ou no outro, o tempo segue. E no nosso segundo ciclo de vida, demarcado por Saturno, já não é mais tempo de consolidar nada, é tempo de oferecer, é tempo de colocar à disposição do mundo aquilo que nós somos e aquilo que nós temos. Então esse é o segundo ciclo de tempo da vida, entre os 29 e 58 anos. É a nossa idade adulta, produtiva, é a nossa idade em que oferecemos ao mundo aquilo que somos. E depois dos 60, o Saturno, aliás, aos 58 e 60, o Saturno volta de novo e diante de nós nos pergunta: então, como foi? Como foi essa nova etapa, esse novo ciclo de oferendas? E às vezes a gente ainda não sabe o que responder, porque a gente não pensou muito nisso. E após esse segundo retorno, é outro momento de vida. É um momento agora não mais de consolidar nada e nem mesmo de colocar em ação, na prática, aquilo que nós somos, mas sim de colher frutos. E colher frutos da vida na terceira idade muitas vezes significa colher frutos para reparti-los, porque é a idade em que nós mais temos bagagem e mais temos conhecimentos interessantes de serem ensinados. Então esse colher frutos da vida para repartir é a lógica desse terceiro ciclo. Então percebam que interessante, porque o Saturno, o planeta do tempo, é quem demarca isso em ciclos naturais. E cada um é livre para fazer o uso que quiser ou que puder desse tempo que lhe é dado. Bom, isso é o que eu queria contar para vocês a partir da pergunta sobre os outros retornos de Saturno. Sim, isso realmente é relevante e interessante. Bom, o que mais? Além disso, bom, aí tem outras perguntas, vamos ter que escolher aqui. Meio do céu em Escorpião e Sol. Bom, aí temos agora... Bom, nós temos pergunta enviada pela senhora Dilvanira no Facebook, acerca de algumas configurações do seu mapa. Ela possui um Sol em Peixes e um meio do céu em Escorpião. Porém, pelo que ela explica aqui, o seu meio do céu é a 0 grau e pouquinho de Escorpião. Bom, então a pergunta é se isso é meio do céu em Escorpião mesmo ou é alguma outra coisa. Interessante pergunta, muito obrigado. Na verdade, isso vale... ela pergunta sobre o seu meio do céu, ou melhor, o meio do céu do seu mapa. E isso vale tanto para o meio do céu quanto para o ascendente. Então nós temos, para responder essa pergunta, a mesma questão do caso de quem nasce em Uruguaiana. Bom, Uruguaiana, eu sou gaúcho, e no Rio Grande do Sul nós temos uma cidade, entre várias cidades de fronteira. E quem nasce em Uruguaiana é brasileiro. Mas,
comparado com um outro brasileiro que nasce em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro, é tão brasileiro quanto, mas deve-se considerar a forte influência que um brasileiro nascido em Uruguaiana vai ter com a influência do outro lado da fronteira. Então é claro que quem nasce muito longe da fronteira não pega influência nenhuma. Quem nasce na fronteira vai pegar uma forte influência do que tem do outro lado. No caso de Uruguaiana, a Argentina. Então, de todos os brasileiros, os nascidos em Uruguaiana são os mais parecidos com argentinos ou que têm hábitos e costumes afins com os argentinos. Por essa razão, o mesmo vale quando nós temos a fronteira de um signo. Se estamos considerando a posição de um planeta, o Sol, na fronteira, há que considerar a influência dos dois signos, né, um de cada lado da fronteira, sobre o Sol em questão. O mesmo vale se, em vez de Sol, ou um planeta, é o ascendente. E o mesmo vale para a pergunta enviada acerca do meio do céu. Quando há um posicionamento no mapa muito fronteiriço, e aí, Rafael, o que é muito? Bom, no caso da senhora que enviou a pergunta, o meio do céu dela está a 0 grau e 36 minutos de Escorpião. Bom, ela com certeza isso é muito fronteiriço. Mas além desse grau muito fronteiriço, podemos considerar ainda que se houvesse uma margem de aproximadamente 2 graus, ainda seria o mesmo caso. É claro que a influência do outro lado da fronteira de quem tem 0 grau e pouco é muito maior do que quem tem 2 graus. E assim, gradualmente, à medida que vai aumentando essa diferença de graus, vai diminuindo a influência também. Então, eu mesmo tenho o meu ascendente, é um caso parecido. O meu ascendente é em Aquário, mas é a 2 graus de Aquário. Então, é Aquário, me reconheço perfeitamente sob esse ascendente, mas algumas influências leves de Capricórnio eu reconheço em mim também, devido à proximidade com a fronteira que o meu ascendente apresenta. Então, 2 graus já dá alguma influência, se bem que pouca. No caso da dona Divanira, o caso dela é mais, porque ela tem o meio do céu a 0 grau. Então, o meio do céu que indica a maneira de nós conseguirmos as coisas, a maneira como nós nos projetamos no mundo e como nós buscamos o nosso lugar ao sol, o meio do céu ele vai ser explicado pela meticulosidade escorpiana, no caso da dona Divanira, ou seja, pela profundidade, efetividade de buscar conseguir as coisas de maneira aguda, de maneira intensa e efetiva, mas com uma boa dose de Libra na sua composição, e essa boa dose vai se dar provavelmente numa habilidade também de negociar, de conversar, numa habilidade de chegar a um consenso ou uma contemporização para conseguir o que se quer. Então, isso provavelmente vai ser a leitura que se faz de alguém que tem o meio do céu em Escorpião, mas na fronteira com Libra. Né? Eu mesmo também tenho o meio do céu em Libra, mas é bem no meio, então não é na fronteira. Tá? Então, o meu meio do céu em Libra também me dá essa forma mais diplomática de buscar conseguir as coisas. Tudo na conversa, na negociação, né, pelas beiradas. Né? Esse é o meio do céu em Libra. Bom, essa foi a pergunta da dona Givanira. Muito obrigado. E agora vamos ver se tem mais alguma, que eu acho que tem. Na verdade, tem muitas, mas vamos ter que escolher aqui. E temos ainda... Vamos pegar essa aqui, ó. A pergunta enviada aqui. Cadê? Peraí. Enviada aqui pelo WhatsApp mesmo. Por um observador nosso aqui, fiel, que está... pergunta sobre Urano a 8 graus de Capricórnio,
Se pega a influência de Sagitário por estar próximo. Continuaria na casa 5 se estivesse em Sagitário. Aí ele manda a foto do mapa. Bom, o que ele perguntou, a pessoa em questão, obrigado ao nosso perguntador, se Urano pega a influência da fronteira do signo. Então é a mesma pergunta. Mas olha só, na verdade, esse mapa que foi enviado tem 3 planetas na casa 5, Urano, Saturno e Netuno, sendo que esses 3 planetas eles estão posicionados no signo de Capricórnio. E estão no signo de Capricórnio, na casa 5, os 3. Mas, aqui foi perguntado Urano a 8 graus. Na verdade, no mapa que foi enviado, quem está a 8 graus é Saturno. Tá? Então, eu vou responder as duas coisas. Eu vou responder tudo junto, tá? Vai ficar mais completo. Nesse caso enviado, o planeta mais próximo da fronteira do signo é Urano e ele está a 2 graus. E sim, 2 graus ele vai pegar um pouco da energia de Sagitário. Lembrando que os planetas, quando mais distantes do sistema solar, do Sol, né? Um planeta como Urano, que é um dos últimos, é um dos 3 últimos, né? Pelo menos da lista do século XX, esse planeta ele vai ter um ciclo muito longo. E todos os planetas que têm uma órbita, um ciclo muito longo, todos eles vão ter uma margem de graus sempre menor. Ou seja, aquilo que nós falamos que valeria para a fronteira de 0 a 2 graus e vamos colocar até 3, no caso de um planeta muito distante, vale para uma margem menor ainda. Então, 2 graus para Urano, que tem um movimento muito lento, então esses 2 graus ele vai vencer ao longo de um ano inteiro, para ele mudar, é uma fronteira menos fronteiriça do que o meio do céu da Dona Giovanira, que é 0,36. Então, entendam bem, nesse caso dessa pergunta aqui atual, o Urano apresentado nesse mapa, ele está a 2 graus e Urano é bem lento. Então, realmente 2 graus é bastante. Por isso que é fronteiriço, mas pouco. Podemos considerar a influência desse Urano em Capricórnio quase que totalmente, né? Tem muito pouca coisa de Sagitário. Lembrando que Urano é um planeta geracional. E como nós interpretamos planetas geracionais? Em primeiro lugar, pouco referentes à pessoa e muito referentes à geração a qual a pessoa faz parte. Ou seja, Urano em Capricórnio é a marca de uma geração. Uma geração de quem nasceu ali pelos anos 90, final dos 80 e início dos 90. E quem nasceu nessa época vai ter tudo Urano em Capricórnio e mais, muito próximo ou em conjunção com o Netuno. Porque é um período em que esses 2 planetas ficaram muito tempo juntos e isso é relevante do ponto de vista astrológico. É uma geração que nasceu tudo com Urano e Netuno, com seus significados conjugados. Então, embora sejam 2 planetas geracionais, Urano representa a nossa relação com a criatividade, com a capacidade de inventar, com a capacidade de enxergar novas possibilidades, futuro, inovação. E Netuno é o planeta da espiritualidade, da intuição, é o planeta da sensitividade. Então, Urano é muito mais racional, é um criativo racional. O Netuno é um criativo intuitivo e sensitivo. Então, a geração que nasceu com esses 2 gigantes juntas, que é o caso do nosso perguntador, é uma geração bastante privilegiada em termos de ideias, de ter ideias, de vislumbrar novas possibilidades para os problemas, porque ele faz um bom uso tanto da sua criatividade racional
quanto da sua criatividade intuitiva. Então, isso só para complementar a resposta sobre a posição fronteiriça desse Urano. Não, esse Urano ainda é Capricórnio e é uma criatividade muito concreta, objetiva e pé no chão, que é a marca de Capricórnio. E o mesmo poderia falar de Netuno, mas deixa assim. Lembrando também que ainda foi perguntado 8 graus ali, mas 8 graus vale para Saturno. Saturno, 8 graus é muito longe da fronteira, já não é fronteiriço. Bom, então eu acho que por hoje era isso, pessoal. Nós temos, então, essas são as perguntas selecionadas para hoje. Reforço o convite. Quem quiser vir participar aqui é muito mais legal, pessoal, quando tem alguém dialogando comigo e a gente explica as coisas numa conversa, né? Do que eu sozinho lendo as perguntas que vocês me mandam. Então, continue mandando, são todas muito bem-vindas e estão ajudando a enriquecer o nosso conteúdo. Mas venham conversar comigo aqui ao vivo, que algumas vezes é por timidez, mas outras é porque não fecha horário mesmo. Então, se tiver mais gente vindo aí, vai ter mais chances de termos dialogadores ao vivo para conversarmos sobre o mapa astral que vocês me trouxerem em detalhes, em mínimos detalhes, como gosta um Mercúrio em Virgem. Da minha parte era isso por hoje. Fica um grande abraço. Amanhã não tem live e nos reencontramos na segunda-feira com mais uma semana de 5 lives. Semana que vem tem 5 lives. Se preparem, né? Preparem a pipoca para assistir o nosso conteúdo astrológico. Um grande abraço, foi um privilégio ter estado com vocês e até mais.